Bem-vindos a O Debate. Hoje vamos analisar a Operação Absolute Resolve, a intervenção americana na Venezuela que terminou com a captura de Nicolás Maduro. A questão central da nossa discussão é: essa operação foi uma ação legítima contra o narcoterrorismo ou foi, na verdade, uma violação da soberania motivada por interesses econômicos? Para mim, a resposta é clara. Foi uma medida de segurança nacional necessária. Maduro não agia como um presidente, mas sim como o chefe de uma organização criminosa. E na minha visão, foi um ato de agressão clássico, sabe? Disfarçado de combate às drogas, quando o verdadeiro prêmio sempre foi o controle do petróleo venezuelano. A minha tese é bem simples, na verdade. Quando um governo age como um cartel de drogas, ele deixa de ser um governo. Ele perde o direito à soberania e pode ser tratado como a organização criminosa que de fato é. A operação toda se baseou no indiciamento criminal por narcoterrorismo em Nova York contra o Maduro, que era o líder do chamado Cartel dos Soles, né? Aquela rede de tráfico operada por altos funcionários do governo venezuelano. E com a justiça internacional parada, qual era a alternativa? A alternativa, ora, é sempre respeitar o direito internacional. A operação violou o artigo 2º, parágrafo 4º da Carta da ONU, que é basicamente a regra fundamental que impede o mundo de voltar à lei da selva, onde qualquer país forte pode simplesmente invadir o mais fraco quando bem entende. Essa é a base da ordem global. Você chama de ação contra um criminoso, eu chamo de crime de agressão. Mas a base da ação é criminal. Foi a execução de um mandado de captura. O uso da força militar foi o meio necessário para prender um fugitivo que, por acaso, controlava um exército. Um mandado de captura com 150 aviões de guerra. Então me explique, como é que você justifica o uso de bombardeiros estratégicos e caças de quinta geração para o que você chama de uma ação policial? Atacar bases aéreas e centros de comando não é prender alguém, isso é travar uma guerra. Isso abre um precedente assim assustador. A escala foi proporcional à ameaça. Você não prende o chefe de um narco-estado entrincheirado mandando 2 agentes, né? Era preciso neutralizar a capacidade militar dele de resistir à captura e de desestabilizar ainda mais a região. Era isso ou, francamente, não fazer nada. Real me parece bem clara. Olha, se você está falando do petróleo, as declarações do Trump precisam de contexto. Aquilo era um plano de estabilização para o pós-captura. Revitalizar a economia venezuelana era crucial para evitar um Estado falido. O objetivo primário era a segurança. A reestruturação econômica era uma consequência secundária e benéfica para o povo. Consequência secundária, isso se alinha perfeitamente com o que a imprensa apelidou de doutrina Monroe, uma política que reafirma a doutrina Monroe, mas com um foco explícito no controle de recursos estratégicos para garantir a dominância americana. O Trump falou abertamente em administrar o país e dar às empresas americanas acesso à riqueza. Isso não é um plano de estabilização, isso é a definição de imperialismo de recursos. No fim das contas, diante de um regime criminoso que ameaçava diretamente a segurança dos Estados Unidos e com todas as vias diplomáticas e legais bloqueadas, a ação foi uma resposta decisiva e legítima. Não foi contra uma nação, mas sim contra um cartel que se apoderou de uma. E, para mim, o que fica é que a operação, independentemente de quem Maduro fosse, representa um retorno muito perigoso ao intervencionismo. Ao usar a força militar de forma unilateral, os Estados Unidos acabam destruindo a própria ordem internacional que dizem proteger. E tudo isso por trás de um interesse econômico óbvio, pintado como se fosse uma causa nobre. Uma coisa é certa: as consequências dessa ação vão, sem dúvida, redefinir as relações do hemisfério por décadas. A complexidade do caso, que mistura soberania, justiça e a geopolítica dos recursos, é imensa. Exatamente. E essa complexidade toda só mostra que há muito mais a ser explorado na análise do futuro da Venezuela e da estabilidade de toda a região.